Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não percebe que existe um erro invisível acontecendo todos os dias, um padrão psicológico silencioso que influencia a forma como os outros enxergam você, como respondem às suas atitudes e até o nível de respeito que demonstram nas suas relações. Muitas vezes, não é aquilo que você fala que muda a maneira como as pessoas tratam você, mas pequenos comportamentos emocionais que sua mente repete automaticamente sem que você perceba. Bem-vindo a este espaço de compreensão da mente humana e emoções modernas, onde exploramos a psicologia do comportamento humano, os padrões emocionais, os traços de personalidade e os mecanismos internos que influenciam seus pensamentos, hábitos e relacionamentos. Aqui, você encontrará reflexões baseadas na psicologia para compreender melhor a ansiedade, as relações sociais, suas emoções internas e a forma como sua mente interpreta o mundo ao seu redor. O erro que vamos revelar neste vídeo é algo que muitas pessoas cometem acreditando estar fazendo certo. Um comportamento aparentemente pequeno, mas que pode mudar completamente a forma como os outros percebem sua confiança, sua presença e seu valor nas relações. A psicologia mostra que determinadas atitudes emocionais enviam sinais inconscientes para as pessoas ao nosso redor, influenciando como elas se aproximam, se afastam ou passam a agir conosco. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás desse comportamento, porque sua mente pode estar repetindo esse erro sem você perceber e quais mudanças podem ajudar você a desenvolver mais inteligência emocional, melhorar seus relacionamentos e recuperar o controle sobre a maneira como é percebido pelas outras pessoas. Porque a verdadeira questão não é apenas o que você sente, é como sua mente transforma aquilo que você sente em comportamentos que os outros conseguem perceber. E muitas pessoas passam anos tentando mudar a forma como são tratadas, sem perceber que a mudança começa nos pequenos sinais emocionais que elas transmitem todos os dias. Você já teve a sensação de que alguma coisa mudou na forma como as pessoas tratam você, mas não conseguiu entender exatamente o motivo? Talvez você tenha percebido que algumas pessoas começaram a responder de maneira diferente, demonstram menos interesse, interrompem mais suas opiniões ou parecem não levar você tão a sério quanto antes. O mais estranho é que, muitas vezes, você não fez nada de errado. Apenas continuou sendo você. Esse tipo de situação acontece com mais pessoas do que imaginamos. Existe uma dor silenciosa em perceber que o ambiente ao seu redor mudou, mas ninguém explica o porquê. Você começa a se perguntar se falou demais, se foi gentil demais, se demonstrou insegurança em algum momento ou se deixou passar algum sinal que não percebeu. O problema é que nossa mente costuma procurar respostas rápidas para situações emocionais complexas. Quando sentimos que estamos perdendo espaço, atenção ou respeito, o cérebro tenta encontrar uma explicação imediatamente. Algumas pessoas passam a se culpar, outras tentam agradar ainda mais, enquanto algumas começam a se fechar emocionalmente para evitar novas frustrações. Mas existe algo mais profundo acontecendo. Pequenos comportamentos que parecem insignificantes no dia a dia podem transmitir mensagens sem que você perceba. A forma como você reage a críticas, como estabelece limites, como busca aprovação ou até como demonstra suas emoções pode influenciar silenciosamente a maneira como os outros interpretam sua presença. E talvez esse seja o ponto mais difícil de aceitar. Nem sempre as pessoas respondem apenas ao que você diz, mas também aos sinais que você transmite sem perceber. Ao longo deste vídeo, você vai entender como esse processo acontece dentro da mente humana, porque certos padrões emocionais fazem algumas pessoas perderem força nas relações e qual é o erro invisível que pode estar mudando a maneira como todos enxergam você sem que você tenha notado ainda. O que a maioria das pessoas não percebe é que, muitas vezes, o maior impacto nas relações não vem de uma grande atitude ou de uma única palavra dita no momento errado. Ele acontece através de pequenos padrões automáticos que o cérebro cria para tentar proteger você de desconfortos emocionais. Quando uma pessoa sente medo de ser rejeitada, ignorada ou mal interpretada, a mente começa a buscar formas de evitar essa sensação. Sem perceber, ela pode começar a se explicar demais, tentar provar seu valor o tempo todo, aceitar situações que incomodam ou mudar seu comportamento apenas para manter a aprovação dos outros. O problema é que aquilo que parece uma tentativa de aproximação pode acabar transmitindo uma mensagem diferente. Por exemplo, alguém que sempre tenta convencer os outros de suas escolhas pode, sem intenção, passar a impressão de que precisa da validação externa para se sentir seguro. Uma pessoa que nunca demonstra discordância pode ser vista como alguém que não possui limites claros.
E alguém que está sempre disponível pode acabar sendo tratado como alguém que nunca vai se afastar. Isso acontece porque as relações humanas são construídas não apenas pelas palavras, mas também pelos sinais emocionais que transmitimos. As pessoas observam como você reage diante de pequenas situações. Quando alguém discorda de você, quando recebe uma crítica, quando precisa dizer não ou quando algo não acontece como esperava. O cérebro humano tenta criar atalhos para interpretar essas informações rapidamente. Ele procura padrões para entender quem demonstra segurança, quem busca aprovação e quem parece confortável consigo mesmo. E muitas dessas interpretações acontecem sem que ninguém perceba conscientemente. A parte mais curiosa é que muitas pessoas passam anos tentando mudar a forma como são tratadas pelos outros, mas continuam repetindo os mesmos comportamentos emocionais que enviam sinais contrários ao que realmente desejam transmitir. E é justamente nesse ponto que aparece uma das maiores armadilhas psicológicas: acreditar que o problema está apenas na forma como os outros enxergam você, quando na verdade existe uma mensagem silenciosa sendo comunicada todos os dias através das suas próprias atitudes. E é por isso que algumas pessoas parecem conquistar respeito naturalmente em qualquer ambiente, enquanto outras sentem que precisam se esforçar o dobro para serem ouvidas, valorizadas ou levadas a sério. Muitas vezes, a diferença não está em quem fala mais alto, quem tem mais conhecimento ou quem tenta chamar mais atenção. A diferença está nos sinais emocionais que cada pessoa transmite sem perceber. Com o passar do tempo, pequenos comportamentos começam a criar uma imagem na mente das pessoas ao redor. Alguém que sempre coloca as necessidades dos outros acima das próprias pode acabar sendo visto como alguém que está sempre disponível. Uma pessoa que evita qualquer conflito pode transmitir a ideia de que aceita qualquer situação para manter a harmonia. E alguém que busca constantemente aprovação pode, sem querer, mostrar que a opinião dos outros tem mais peso do que a própria percepção sobre si. O mais complicado é que esse processo acontece de forma gradual. Não é algo que muda uma relação de um dia para o outro. São pequenas interações repetidas. Uma conversa onde você não expressa sua opinião, um momento em que você aceita algo que incomoda, uma situação onde você tenta justificar cada decisão para evitar julgamentos. Com o tempo, sua própria mente começa a reforçar esse padrão. Você percebe que as pessoas continuam agindo da mesma maneira e começa a acreditar que aquela é a sua posição dentro das relações. Isso pode gerar insegurança, ansiedade social e uma sensação de estar sempre tentando recuperar um espaço que parece ter diminuído. Mas existe um detalhe importante: comportamento não é identidade. O fato de você ter desenvolvido determinados hábitos emocionais não significa que eles definem quem você é. Muitas respostas que parecem fazer parte da sua personalidade são, na verdade, estratégias que sua mente aprendeu para lidar com experiências anteriores. A grande questão é entender quais desses comportamentos estão protegendo você e quais estão, silenciosamente, afastando as pessoas da forma como você gostaria. Porque quando você começa a perceber esses padrões, algo muda. Você deixa de apenas reagir a situações e passa a compreender o que está acontecendo por trás delas. E essa compreensão abre espaço para enxergar um outro aspecto fundamental das relações humanas. A forma como você tenta ser aceito pode influenciar exatamente a maneira como os outros passam a enxergar você. Seu cérebro não reage apenas ao que está acontecendo agora. Muitas vezes, ele reage também ao significado que aquela situação carrega para você. Por trás de muitos comportamentos que parecem inexplicáveis no presente, existe uma história emocional sendo repetida silenciosamente. Uma pessoa que sempre tenta agradar todos ao redor pode não estar apenas buscando ser gentil. Em alguns casos, ela aprendeu em experiências anteriores que ser aceita dependia de evitar conflitos, não decepcionar ninguém ou estar sempre disponível. Uma pessoa que tem dificuldade em confiar pode não estar apenas sendo distante. Talvez sua mente tenha associado proximidade emocional com o risco de sofrer novamente. E isso acontece porque nossas experiências deixam registros emocionais. O cérebro guarda não apenas lembranças dos acontecimentos, mas também as sensações ligadas a eles: medo, rejeição, insegurança, vergonha ou a sensação de não ser suficiente. Mesmo anos depois, situações parecidas podem ativar essas antigas respostas emocionais como uma tentativa de proteção. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Uma crítica, por exemplo, pode ser interpretada por alguém como uma oportunidade de melhorar, enquanto outra pessoa pode sentir aquilo como uma ameaça ao próprio valor. A diferença está na história emocional que cada uma carrega.
O problema surge quando uma estratégia criada no passado continua sendo usada mesmo quando ela já não faz mais sentido no presente. O cérebro tenta proteger você usando caminhos conhecidos, mas aquilo que um dia ajudou a sobreviver emocionalmente pode começar a limitar seus relacionamentos, sua confiança e sua forma de se posicionar no mundo. Muitas pessoas acreditam que precisam mudar apenas suas atitudes externas, mas ignoram que muitos comportamentos são alimentados por crenças internas construídas ao longo do tempo. Antes de mudar a forma como você age, é necessário compreender por que sua mente escolhe agir dessa maneira. E quando você começa a perceber que certos padrões não surgiram do nada, mas foram construídos através de experiências e interpretações emocionais, fica mais fácil entender que existe uma diferença entre quem você realmente é e os mecanismos que você desenvolveu para se proteger. E é exatamente nessa diferença que começa uma transformação mais profunda na maneira como você se relaciona consigo mesmo e com as outras pessoas. No momento em que você começa a observar esses padrões em vez de simplesmente reagir a eles, algo importante acontece dentro da sua mente. Você deixa de ser controlado automaticamente pelas mesmas respostas emocionais de sempre. Isso não significa que você nunca mais vai sentir insegurança, medo ou necessidade de aprovação. Significa que você passa a perceber esses sentimentos antes que eles decidam suas atitudes por você. A mudança começa quando você entende que nem todo pensamento representa uma verdade e nem toda emoção precisa comandar uma ação. Às vezes, aquilo que parece ser uma intuição é apenas uma antiga proteção tentando aparecer novamente. A sensação de precisar se explicar, agradar ou provar seu valor pode parecer uma necessidade urgente, mas muitas vezes é apenas um padrão aprendido ao longo da vida. Quando você desenvolve essa consciência, começa a enxergar suas próprias atitudes com mais clareza. Em vez de pensar as pessoas não me respeitam, você começa a questionar: será que existe algum comportamento meu que está influenciando essa dinâmica? Em vez de interpretar toda a distância como rejeição, começa a analisar o contexto. Em vez de buscar aprovação imediatamente, aprende a observar o que realmente faz sentido para você. Essa mudança de percepção não acontece de um dia para o outro, e não existe uma fórmula simples capaz de transformar completamente a forma como você se relaciona. A mente humana é complexa e muitos comportamentos foram construídos durante anos de experiências, relações e aprendizados emocionais. Mas existe uma diferença enorme entre alguém que repete um padrão sem perceber e alguém que consegue enxergar esse padrão acontecendo. A consciência cria espaço para escolhas diferentes. E quando suas escolhas mudam, aos poucos sua forma de se comunicar, se posicionar e se relacionar também começa a mudar. O verdadeiro controle emocional não está em eliminar sentimentos ou se tornar uma pessoa fria. Está em compreender o que acontece dentro de você antes que isso determine como você será tratado pelo mundo. Porque, no final, muitas vezes não é necessário mudar quem você é. É necessário apenas perceber quais partes de você estão agindo por medo, hábito ou experiências antigas e quais partes realmente representam a pessoa que você deseja construir daqui para frente. Existe um ponto que muitas pessoas ignoram quando tentam mudar a própria vida. Elas tentam corrigir comportamentos externos sem compreender os padrões internos que continuam conduzindo suas escolhas, emoções e relacionamentos. Se você percebe que repete os mesmos ciclos, reage de maneiras que nem sempre entende, carrega conflitos internos ou sente que existe uma parte da sua mente que ainda precisa ser compreendida, existe um material criado para aprofundar exatamente esse processo de autoconhecimento. O Bom Dia Café, Ponto com Terapia reúne conhecimentos da psicoterapia, psicanálise e filosofia em uma abordagem prática e acessível, trazendo reflexões sobre conceitos profundos como inconsciente, arquétipos, sombra, persona, sonhos e símbolos, além de conexões com grandes linhas de pensamento psicológico e filosófico. A proposta não é entregar respostas prontas ou prometer mudanças instantâneas. É oferecer ferramentas para você compreender melhor seus pensamentos, suas emoções e os padrões que influenciam sua maneira de enxergar a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Porque muitas transformações começam quando você finalmente entende aquilo que estava acontecendo dentro da sua própria mente. Se você deseja aprofundar esse processo de reflexão, desenvolver mais consciência emocional e construir uma relação mais clara consigo mesmo, o link do Bom Dia Café, Ponto com Terapia, está disponível no comentário fixado. Continue acompanhando o vídeo, porque a próxima parte vai mostrar como esses padrões emocionais continuam influenciando suas decisões, mesmo quando você acredita estar agindo de forma totalmente consciente. Talvez a parte mais difícil de compreender sobre a mente humana seja perceber que nem sempre estamos reagindo apenas ao momento presente.
Muitas vezes, carregamos histórias, experiências e emoções que continuam influenciando a forma como enxergamos o mundo, como interpretamos as pessoas e até como enxergamos a nós mesmos. O erro invisível que muda a forma como todos nos tratam nem sempre está em uma atitude específica, uma palavra ou uma escolha isolada. Ele aparece nos pequenos padrões que se repetem silenciosamente, na forma como buscamos aprovação, na maneira como lidamos com conflitos, no medo de desagradar ou na necessidade constante de provar nosso valor. E talvez a verdadeira mudança comece quando deixamos de olhar apenas para aquilo que acontece fora e passamos a perceber os movimentos que acontecem dentro. Porque a mente humana é construída por camadas, e muitas respostas que procuramos nas relações, nos outros e na vida podem estar relacionadas a partes de nós que ainda não foram completamente compreendidas. No fim, entender o próprio comportamento não significa encontrar uma versão perfeita de si mesmo. Significa perceber com mais clareza os caminhos internos que influenciam nossas escolhas, nossas emoções e a forma como construímos nossa presença no mundo. Porque, muitas vezes, aquilo que parece ser apenas uma reação do momento é, na verdade, uma história muito mais antiga tentando encontrar uma forma de ser compreendida. E quando essa história começa a ser enxergada, a maneira como interpretamos a nós mesmos e as nossas relações nunca mais permanece exatamente igual. Se você chegou até aqui, significa que você realmente busca entender mais sobre a mente humana, suas emoções e os padrões que influenciam sua vida. Então, deixe seu comentário abaixo contando qual comportamento ou padrão emocional você percebeu que precisa compreender melhor. Sua resposta pode ajudar outras pessoas que também estão passando por uma reflexão semelhante. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos profundos sobre psicologia, comportamento humano, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora para acompanhar os próximos vídeos e continuar explorando como sua mente funciona e como suas emoções influenciam suas escolhas. E antes de sair, assista ao vídeo que está aparecendo no card e também confira nossa playlist de psicologia e comportamento humano. Existem outros conteúdos que podem ajudar você a compreender melhor seus pensamentos, suas relações e os padrões invisíveis que fazem parte da vida de todos nós. Obrigado por permanecer até o final. Nos vemos no próximo vídeo.